Líder, Oi, ontem, a MP que foi derrubada ontem, tinha uma parte que previa corte de despesas, 15 bilhões, né? Por que a oposição não votou pelo menos essa parte, né? Por que até essa parte? Olha, não vamos... O discurso ontem era de que não iria aumentar impostos. Eu acho que é correto. A oposição não quer aumentar impostos, é a linha dela. A linha correta ali, ela não quer aumentar impostos. Se bem que tinha alguns impostos ali que até, por exemplo, os bancos queriam que fossem aumentados. Mas isso é outra discussão. Mas por que vocês não votaram o corte de despesa? Valdo, primeiro eu estou tendo essa novidade aqui, que no AMP, que ia aumentar impostos e ia ter corte de despesa. Eu honestamente queria até que você me pudesse ser preciso quais cortes seriam feitos. Eu desconheço. Não, líder, eram 15 bilhões com corte de programas do seguro-defeso, incluir o pé de meia dentro do teto de educação para você brincar. Então, você tinha uma série de medidas que iriam economizar, promover um corte de 15 bilhões de reais. Tinha sim, então, desculpa, deixa eu só tentar entender. Não seria corte de despesa, seria realocação de despesa, porque são as mesmas despesas. Elas só seriam realocadas para outro motivo. Então, não seria cortes. Com a realocação, o governo seria obrigado a promover corte, porque entraria no cálculo da meta fiscal que hoje não entra. Entendi. Mas deixa eu te responder. Todos esses cortes que você está falando, na negociação na comissão, já voltaram a existir. Porque aqui existe uma bancada muito intensa no norte do país e nordeste, que tem o seguro-defeso, por exemplo, como um dos seus pilares eleitorais. Foi retirado na comissão especial. Seguro-defeso, quais são os outros que você falou? 2 ou 3 desses aí acabaram sendo retirados no texto final do relator. Então, assim, começou com uma ideia de realocar estes custos para outras fontes e acabaram voltando no texto final. Assim como o próprio PT está agora, o governo, desinformando a população, dizendo que eles são a favor de taxar bets, e lá na comissão eles tiraram o aumento de tributação das bets. Mas, líder, foi feita pelo relator na comissão. Então, houveram várias mudanças nesse texto. Mas vocês não poderiam ter insistido, então, com esses cortes? Você está dizendo que tirar. Vocês poderiam ter insistido com esses cortes. Né? Você, olha, não, porque a oposição defende corte de despesas, que é correto. O governo tem que andar dentro da sua capacidade, é corretíssimo. Mas eu não vejo, até hoje, um movimento do centro, do centrão, do PL, de promover esses cortes. O governo está devendo essa área? Tá, o governo está devendo essa área, é correto. Mas a oposição também está devendo essa área. O senhor não concorda comigo? Valdo, eu quero concordar com você, apesar de entender de que quando você tem que fazer corte de gastos em sua casa, e aí eu falo ao telespectador da Globo News nessa hora, você começa pelo chefe da casa. O maior provedor da casa, seja ele o homem ou a mulher, o pai ou a mãe, ele começa dando o exemplo, cortando a sua própria carne e depois cobra dos demais membros da família. E eu digo que o Estado, ele é dessa mesma forma. O que nós precisamos nessa hora é de um presidente altivo, de reconhecer que não dá mais para a gente continuar vivendo num país aumentando a dívida pública, o executivo falar, eu vou cortar aqui, ali e acolá, reunir com o presidente do Poder Judiciário, que acabou de fazer uma fala infeliz, o ministro recém-postado, presidente do STF, falando, não toquem em nada do Poder Judiciário. Olha, nós temos que ter a humildade dos 3 poderes da República, começando pelo Executivo, passando pelo Judiciário e nós do Legislativo, em cortar gastos. Este país está quebrando. Nós não vamos conseguir pagar as contas. Andréa Sadi tentou afrontar Sóstenes, citando as despesas que o governo vem tendo com Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, e o senador esfregou a verdade na cara da blogueira, reafirmando a luta de Eduardo para destruir a ditadura da toga no Brasil. Líder, quero fazer uma última pergunta aqui sobre, ainda falando de gastos, mas falando um pouco de Eduardo Bolsonaro. O senhor esteve com ele recentemente, foi aos Estados Unidos para outras agendas também. Eu sei que o senhor tinha agenda particular lá e acabou se encontrando com o deputado. Ele está fora do país sem trabalhar, mas mesmo assim continua, o gabinete dele segue recebendo verba. Esse dinheiro também não deveria ser cortado, na visão do senhor como líder? O que o senhor acha?
Regimentalmente ele não tem essa possibilidade. A opinião do senhor, o senhor acha que a Câmara não deveria... Porque desde abril, se eu não me engano, o gabinete recebeu quase R$800 mil. Então, estou aqui nessa entrevista tentando entender de onde dá para cortar, se não dá para cortar daí também. Na visão do senhor, não daria para defender isso? Primeiro te dizer que o período que ele poderia ficar licenciado sem receber pagamento, ele cumpriu regimentalmente. Nós teríamos que fazer uma alteração regimental para permiti-lo que ele continue fora do país, cumprindo o trabalho que ele está cumprindo, o seu papel, sem receber a remuneração. Não há espaço regimental para isso, nós teríamos que fazer uma alteração regimental. É uma boa proposta, Sadi, que eu vou levar ao presidente da Câmara. Quem sabe a gente altera quando tiver um parlamentar fora do país, depois dos 4 meses permitido de licença, ele possa continuar fora sem receber, porque eu tenho convicção que o deputado Eduardo Bolsonaro abriria a mão se houvesse possibilidade, que hoje não há no regimento, para que ele possa fazê-lo dessa forma. Deputado, o senhor já assinou umas 5 promessas de campanha aqui nesse programa, hein? Com o maior prazer. Para entregar todas essas respostas. Eu, como jornalista, o senhor sabe que vou cobrar, porque eu cobro, fico todo dia ali ligando para as fontes, fala. André, ainda hoje estarei com o presidente Hugo Mota propondo essa alteração regimental. Eu tenho certeza que o deputado Eduardo Bolsonaro não teria problema em estender mais licença sem remuneração para continuar cumprindo o papel que ele entende ser importante para ele fazer nesse momento na história do país. Essa é uma das promessas, e as outras eu estou aqui para tentar contribuir com o meu país, porque eu ainda acredito no Brasil e acho que o caminho que o Brasil está percorrendo com o atual governo é um caminho em que nós vamos ao fracasso econômico, uma catástrofe, uma tempestade na nossa economia. A gente precisa ter responsabilidade, todos os entes públicos, começando dos 3 poderes, que eu acabei de ouvir aí um jornalista dizendo que somos 3 poderes iguais, mas a execução orçamentária, ela é preferencialmente do Poder Executivo. Por isso que eu digo que o Poder Executivo deve dar o exemplo primeiro para os demais poderes seguirem o mesmo exemplo. Eu queria fazer uma pergunta olhando para frente. O que nós temos ainda mais 2 meses ainda de Congresso esse ano, e uma das votações mais importantes vai ser basicamente a LDO, que vai ser está marcado para a semana que vem, e depois o orçamento. Essa articulação que os senhores conseguiram, que a oposição conseguiu rearticular a oposição contra o governo, vai se repetir na LDO e no orçamento para pressionar o governo para o orçamento do ano que vem ser mais apertado? A gente vai ter uma repetição do que a gente assistiu ontem? Obrigado pela pergunta, e eu vou concluir a sua que você tinha feito anteriormente com essa, que é justamente a questão do corte nas emendas parlamentares. Quem envia ao Congresso Nacional a peça orçamentária é o Poder Executivo, não somos nós. Nós aqui podemos fazer ajustes nas votações, negociações. O que está acontecendo com o Brasil, que tem que ser dito desde que o governo Lula voltou a governar, é que ele manda uma peça fictícia de orçamento. É irreal. O mês passado, aqueles que falam que a economia está boa, precisa ver que foi o maior déficit da dívida pública em um mês, foi no mês passado. A economia do Brasil vai de mal a pior. Nós estamos com a maior taxa Selic da história. É inadmissível, ninguém consegue. Quem vive de negócios, de produção no Brasil, está vivendo dias terríveis. Por quê? É carga tributária alta, taxa de juros altos, dívida pública aumentando. Isso na macroeconomia é uma tempestade perfeita. Isso precisa ser dito à população brasileira. A nossa economia vai muito mal graças ao governo. Por quê? Porque não adianta, se eles agora, quando vier a LDO e o orçamento, enviar outra peça publicitária fictícia. Os números não batem. Matemática não é política ideológica. Contra a economia, não se pode fazer ela com ideologia. Nós vamos precisar cortar gastos no Executivo, cortar gastos no Judiciário e cortar gastos no Legislativo. O Estado está inchado. Nós não podemos continuar desta forma pelo bem do Brasil, porque as contas públicas, o Estado não produz R$1 de dinheiro. Isso é fruto de impostos dos brasileiros. Deixa eu ver se eu entendi. Só para resumir aqui para o nosso telespectador. Você está dizendo que na votação do orçamento os senhores vão propor corte de gastos da União, incluindo Executivo, Judiciário e Legislativo? É isso? Com certeza. Se nós não fizermos isso, muito breve nós vamos ter um caos na economia brasileira.
E que a gente não pode deixar esse Estado brasileiro chegar onde vai chegar se não houver corte de gastos. O governo só quer aumentar impostos e não quer tocar na ferida, no cerne da questão, que é cortar gastos. E quando eu quero falar de corte de gastos, seria muito cômodo para eu falar que isso é problema do Executivo. Mas eu que tenho responsabilidade com o Brasil, e é o papel nosso do PL e da oposição ter responsabilidade com o país, nós temos que cortar gasto em todas as esferas de poder, porque nós vamos viver dias horrorosos na economia do Brasil se continuarmos com a dívida pública aumentando do jeito que estamos indo. Não vejo nenhum problema em nós revermos, é só o Executivo mandar, e nós aqui também contribuímos com a nossa parte, em rever a questão da quantidade de emendas parlamentares. Mas é bom lembrar ao assinante da Globo News, que é para eles que nós estamos informando, e agradeço vocês muito esse espaço, que emenda parlamentar é política pública na veia de municípios, das cidades brasileiras, que é onde o contribuinte precisa mais dos seus serviços de saúde, de educação. Emenda parlamentar chega nas instituições como a Paz, Santas Casas de Misericórdia. Emenda parlamentar não é para o deputado, é para a população. Eu acho que esse é um instrumento de política pública interessante e responsável. Está exagerado? É muito, não dá para ser a quantidade. Qual o problema de reduzir esse valor? Eu não vejo problema dessa discussão. Agora, o exemplo tem que partir de cima. O exemplo tem que partir do presidente da República. Parar de viajar e ficar em hotel de 10 mil dólares a diária, como foi lá naquele país lá da Europa. Parar de ter tantos ministérios. Passar um pente fino nos projetos sociais, porque existem vários deles. É inadmissível você acreditar que a gente só tenha 7% desempregado no Brasil e 53 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família. Ou tem gente recebendo Bolsa Família que está empregado ou com um trabalho paralelo, ou não existe só 7% desempregado no Brasil. A gente precisa de resolver esse problema. Muito obrigado por você que assistiu o nosso vídeo até aqui, e se você desejar conteúdos ainda mais aprofundados, entre para a nossa área de membros com preços bem acessíveis. Lá você vai ter acesso a conteúdos de geopolítica, livros, economia, curiosidades e também sobre investimentos e, claro, acesso antecipado a todos os vídeos que eu postar aqui no canal.